ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Começando mais um programa Comunidade em Foco. Hoje recebendo um ilustre convidado aqui, um grande amigo, parceiro, Beethoven. Vai estar no Pinga Fogo aqui com a gente. Opa! Mas e abrindo o programa hoje, ele que tá de vermelho hoje, Paulinho. Boa noite a todos, boa noite Matheus, boa noite Beethoven, obrigado por ter atendido o nosso convite para estar aqui conosco participando do Comunidade em Foco. Nosso âncora Nalto, boa noite, Salvador Maurício e a todos que estão nos assistindo nessa live que é do nosso Comunidade em Foco, toda sexta-feira. E hoje, apesar dos decretos, apesar de tudo, não podíamos deixar de estar aqui todos higienizados, esterilizados, tomando os devidos cuidados, né, para que a gente não seja propagador do coronavírus e nem pegue, né, coronavírus daí, que está sendo o grande mal do momento no mundo inteiro. Mas fica aqui o meu boa noite, vamos e vamos. Boa noite também do nosso amigo, ele, Salvador Maurício. Boa noite, Nalto, Beethoven, Matheus, Paulinho. Boa noite a todos aí, galera. Compartilhe. Curte e compartilhe, né, Joana? Conosco também, Matheus Andrade. Boa noite a todo mundo que acabou de entrar, que está entrando, que vai comentar, compartilhar e interagir. Deixe suas perguntas para o Beethoven, que está aqui hoje com a mesa, é o nosso convidado ilustre, agradecemos a presença. Deixe seus comentários e vamos interagir conosco. Conosco, nosso convidado. Então, boa noite, Beethoven. Pessoal aí que acompanha a Comunidade em Foco. Nalto, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado aqui de participar do Comunidade em Foco, esse programa que é um dos campeões de audiência, não só da cidade, mas da região inteira. Já tem 3 anos que faz esse alvoroço jornalístico na cidade. Sei que não vai ser fácil minha vida aqui hoje para responder o Paulinho, o Matheus, o Maurício. Um abraço ao nosso amigo Constantino, que está ali na técnica. E falar que eu estou impressionado pelos cuidados, apesar da gente estar num estúdio, mas o ar-condicionado foi higienizado hoje. Tudo. Álcool em gel aqui na mesa, enfim. Estamos tomando todos os cuidados frente a essa pandemia mundial. E mais uma vez, obrigado e à sua inteira disposição e da mesa também para a gente responder tudo o que vier na pauta hoje. Pessoal que está entrando aí, curta, compartilhe, interaja conosco. Como bem lembrou o Beethoven aqui, 3 anos, e lembrando que o Beethoven foi um dos primeiros convidados da Comunidade em Foco. Lá em 2018, o estúdio era outro. Recebi o Beethoven, outras figuras do meio político da cidade, isso é muito bom. Muita gente participando conosco aí. O Jorge Renato Belo, grande Renato, um abraço. Um abraço, Jorge. A Elisângela Ramos, tá aí o Everton Leite, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo carinho. E eu vou começar a abrir o programa hoje, porque são várias as mensagens, e eu me comprometi com ele que eu ia falar, ia dar o recado. O meu amigo Giovanni, meu amigo Carlinho, o pessoal aí de Travessão de Campos, meu amigo Wagner, muita gente de Travessão e de outras localidades relatando o mesmo caso, que é a situação dos motoristas de ambulância da nossa cidade. 5 meses de salários atrasados, sem materiais para trabalhar, estão sem luva, estão sem álcool em gel, não tem nada e ainda receberam aí no mês passado uma dezena de demissões aí. Mais uma vez, quando nós temos à frente de cargos de representação popular, pessoas que não têm compromisso e não entendem o seu papel ali, quem paga no final é a população. Então, deixo aqui meu abraço a todos os motoristas de ambulância da cidade. Quero lembrar vocês que no ano passado nós entramos no Ministério Público com um pedido de providência. Esse pedido de providência está lá, está em andamento. Estamos aguardando o Ministério Público agendar a audiência para a gente relatar todos o ponto que nós falamos na denúncia. Salvador, acho que foi em outubro ou foi em setembro. Inclusive, nós fomos uma reunião com os motoristas da ambulância com o sindicato. Tivemos lá no sindicato. Então, todos vocês aí, estamos juntos com vocês, ainda mais nesse momento de crise. Momento aí que a gente está sendo acometido pelo corona, que sabemos a importância do trabalho do motorista de ambulância na nossa cidade. E hoje nós já vamos abrir o nosso programa
também falando, né, Paulinho? Antes da gente começar a fazer o nosso bate-papo, da gente ter aqui o nosso pinga-fogo com o nosso convidado, nós vamos fazer o nosso giro, que o Matheus também tem ali algumas notícias para a gente falar um pouco do que está acontecendo em relação ao coronavírus. Vamos fazer uns dados atualizados, vamos falar do decreto de Sua Excelência, o prefeito Rafael Diniz, que baixou agora na tarde de hoje, trazendo novas, o que você acha disso? Novas medidas, novas ações para que o coronavírus não se propague no nosso município. Mas vamos lá, Matheus. Olha, o Brasil já registra agora, na última atualização do Ministério da Saúde, 11 mortes em toda a Federação Brasileira, 904 casos já confirmados aqui no Brasil. O estado do Rio decretadas, 109 casos confirmados e o número de casos suspeitos já ultrapassam mais de 1.000 casos suspeitos no estado do Rio de Janeiro. Nenhum caso confirmado ainda no interior do estado, nem na cidade de Campos. Em Campos, são 10 casos suspeitos que estão alocados no Hospital Geral Dr. Beda, estão no Hospital Geral Ferreira Machado e no Hospital Unimed. Essas redes hospitalares reclamam que não possuem os kits para fazer os exames de confirmação deste caso e aguarda a posição do governo do estado e do governo federal quanto a esse processo. Situação complicada. Complicada, é complicado. Graças a Deus, né? Ainda nenhum caso confirmado, né, Beethoven, aqui no nosso município. O que também, se fosse, também seria castigo demais para o nosso município e para a população campista, né? Que doravante já vivia o caos administrativo na saúde, né? Na educação, no transporte público. Temos notícias de que funcionários que sobrevivem, né? Eu digo que eles sobrevivem, né? É verdade. Né? Por RPA, que já estão caminhando para 4 meses e meio. Tive notícias hoje que Sua Excelência o Prefeito colocou em dia a folha de pagamento dos médicos. Os médicos, por decisão judicial, né, do Tribunal de Justiça, encerraram a sua greve, né, e voltaram às suas atividades. Mais do que justo, né, que voltasse mesmo, porque o momento agora é de termos esses profissionais lá na ponta, e o prefeito fazendo o seu papel, pagando a eles o que é direito, né, para que eles funcionem da melhor forma. Mas nós temos ainda uma grande quantidade de médicos, não, que recebem por RPA, e hoje eu conversava com o telefone, falava assim, Paulinho, eu e Beethoven, eu já estou há 4 meses e meio sem receber, mas eu também não posso deixar de trabalhar porque eu fiz um juramento médico. Absurdo. Eu tenho que salvar vidas, a minha função é essa. E os médicos saíram do estado de greve para poder atender a população neste caso da pandemia mundial do coronavírus. Que se estivéssemos em greve, o que está ruim era para ser pior. Exatamente. Lembrando que nós estamos aqui, o Comunidade em Foco está pedindo providência ao prefeito, e nós pedimos isso através de ofício, desde aquele primeiro caso que teve lá atrás, vocês se recordam disso, né? Aquela suspeita, que saiu aqueles vídeos, que fomos até o gabinete e cobramos providência. E o que o prefeito fez? Nada. Aí vai para a rede social gravar videozinho, chamar secretário para gravar videozinho. Toma vergonha na cara, prefeito. Qual o papel do prefeito? Toma vergonha na cara. O papel do prefeito é zelar pelos seus munícipes. Precisa acalmar tomar a postura de pegar todos os RPAs da saúde e pagar o seu salário. Papel do prefeito. É o papel do prefeito, sim, porque nós munícipes pagamos os nossos impostos. Sim. E precisamos da prestação de um serviço público Exatamente. decente, com qualidade. Não é gravar videozinho, não. Quem sumiu dos vídeos nem foi o No secretário. vídeo, quem apareceu foi o de transporte. Quintanilha. Quintanilha não Saiu também o apareceu. secretário de saúde também não. A gente quer ação. Interessante. Tava na padaria, doutor Ábido? É uma vergonha. Aí, ó. Esse foi um dos grandes erros de Rafael, foi nomear. Pelo que eu venho O que se acompanhando. chama, foi chamado o salvador do governo. Pelo que eu venho foi um fracasso. E virou um fracasso. Pelo Quem que eu acha? venho. O que o Beethoven acha da gestão é. Ábido Neme na secretaria? Beethoven? Nós Quer vamos falar responder da agora ou saúde. você quer deixar pro Nós pinga-fogo? vamos entrar aqui na saúde agora. Só para corroborar aí, para deixar o Beethoven falar, só quero deixar um recado aqui. Nós somos o maior município do interior do estado do Rio de Janeiro. Campos, ela abrange aqui São Fidélis, São João da Barra, São Francisco da Bapuana. Prefeito, se é o que as autoridades estão falando, essa situação do coronavírus, Campos e o nosso interior aqui vai sofrer um impacto nos próximos dias, nas próximas semanas, absurdo. Então, vamos trabalhar, em vez de ficar de videozinho,
vai lá pedir o governador para se instalar um hospital de campanha aqui no maior município do interior. Porque aqui, HGG, Ferreira Machado, Hospital São José, Hospital de Travessão, não vai dar conta da demanda, não. As medidas de prevenção estão sendo tomadas, mas nós já sabemos, ontem eu tive com uma médica, ela já me falou que o vírus já está circulando por aqui e a coisa é séria. Então, ao invés de o senhor gravar videozinho, vai pedir o governador um hospital de campanha para atender as cidades, não só Campos, mas as cidades aqui do interior. Porque nós sabemos que o Ferreira Machado recebe pacientes de todas essas cidades aqui. Mas vamos abrir a nossa entrevista com ele. Beethoven, eu quero que você se apresente, Beethoven. Eu quero perguntar quem é o Beethoven. Se apresenta aí para o pessoal da Comunidade em Foco. O Beethoven, que temos acompanhado, temos lido na grande mídia municipal, que é pré-candidato a prefeito de Campos, né, pelo PSDB. Então, um dos motivos pelo qual ele se faz presente aqui hoje, né, iniciando essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos que a Comunidade em Foco, a partir de hoje, passa a fazer. Né? Dentro da nossa pauta, nós temos aqui o assunto saúde, Beethoven. Né? Você pré-candidato a prefeito de Campos, você, caso eleito prefeito de Campos, o que você pretende, né, com a saúde, fazer pela saúde do município de Campos? Eu só quero... Apresente primeiro, Beethoven. Quem é o Beethoven? Vamos uma coisa de cada vez. Beethoven é um apaixonado pela cidade, pai da Fernanda, do Luca e da Luísa, sou filho de um casal extremamente amoroso, que nunca deixou faltar carinho e educação em casa, e que vê Campos de uma maneira extremamente especial. Eu só consigo enxergar Campos de maneira muito especial. Sei de todas as dificuldades que o município está passando, sobretudo a nossa população, ela já há muito tempo está deprimida. Se você olhar as pessoas, elas só encontram coisas ruins no seu dia a dia. A gente precisa, sobretudo, reverter esse ambiente na cidade. Pacificar a cidade, até porque casa dividida não prospera. Quando a gente olha municípios vizinhos, e aí eu vou fazer uma comparação com Itaperuna. Na década de 90, eu estudei na Escola Técnica Federal de Campos, que virou Cefet e IF, com muita gente de Bom Jesus, Itaperuna, eles vinham para cá porque aqui éramos referência em saúde e educação. Hoje a referência do norte do estado do Rio, norte e noroeste, é Itaperuna. Itaperuna já tem 3 faculdades de medicina e o melhor hospital público-privado, né, porque ali é um misto, que é o São José do Havaí. Então, nem tudo está perdido no interior do estado do Rio. Nós temos bons exemplos, como aqui do lado, um dos maiores produtores de leite do estado do Rio, o que mostra que os últimos gestores daquela cidade se preocuparam em estruturar a cidade, em atrair bons investimentos. Outro dia eu estive lá, você percebe que a crise afetou o Brasil de forma avassaladora, mas eu, na rua principal ali, que eu não me recordo o nome, na rua da rodoviária, eu não vi uma única placa de vende alugas. Como tem sido ao visto contrário de Campos. Minha mãe, quando criança, me levava para passear ali no centro, me colocava uma bermudinha, um chinelinho, e simplesmente o centro de Campos parecia um formigueiro. Quer dizer, as pessoas passeando, se divertindo, comprando, vendendo, a cidade se movimentando. Campos é uma cidade que tinha os maiores clubes, era uma referência, tanto que foi apelidado de capital do interior do estado do Rio. Então, sobretudo, Nalto, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o próximo prefeito vai ter que cortar essa corrente da bola de ferro do passado. Nós temos que parar de falar dos outros governos que passaram, temos que parar de atacar as pessoas, temos que entender que a eleição, provavelmente em Campos, terá 2 turnos, dia 4 de outubro e dia 25 de outubro, e a partir do dia 26, o novo prefeito eleito tem que sair do palanque e administrar a cidade. Abandonar as redes sociais, deixar para os profissionais de comunicação e administrar a cidade. Porque nós precisamos recuperar o tempo perdido e
retomar o desenvolvimento econômico e social da cidade. Campos só tem um caminho. Os royalties a gente sabe que já estão acabando, até porque o poço de petróleo um dia acaba e seca. Então essa mesada gorda que recebemos há 20 anos, se a gente somar e trazer para valor presente, são 25 bilhões de reais. Daria para a gente ter feito muita coisa, mas o para-brisa é maior do que o retrovisor, porque a gente tem que olhar para frente. Então vamos escrever a escassez de recursos que a prefeitura tem. Vai precisar se reinventar, fazer mais com menos e ter foco e prioridade. Foco e prioridade. Nós do PSDB acreditamos que o foco a partir de 1º de janeiro tem que ser saúde em primeiríssimo lugar, porque as pessoas morrem em questão de minutos ou horas se tiver um atendimento precário. Então saúde será prioridade permanente. Saúde Saúde, prioridade permanente no governo. Permanente. Nos primeiros 100 dias de governo, a meta tem que ser botar a saúde para voltar a funcionar. Como? Porque Chego lá. vamos ser sensatos, o cenário da saúde de Campos é um tanto quanto delicado. Nós Mateus, dependemos muito de verbas federais. Eu gostei da As nossas questões, os hospitais filantrópicos estão passando por um processo, uma lástima, um deserto muito complicado. Os contratualizados estão com atrasos. De onde vai vir o dinheiro para fazer a saúde andar? Saúde só anda com dinheiro. Com certeza, Matheus. Sobretudo porque você tem que pagar salários e fazer a aquisição dos insumos, da linha, da dipirona, dos equipamentos que a rede de saúde precisa. Agora eu vou te dar um exemplo. Então, Beethoven, caso prático. eleito, sentaria com o governador Com todo mundo. para pedir recursos? Eu vou te para dar um saúde exemplo. de Campos? Vou te dar um exemplo prático e para quem está nos assistindo. Quando o nosso queridíssimo governador Mário Covas, infelizmente falecido, mas um grande exemplo de gestor público do Brasil, assumiu o governo de São Paulo, que, para quem não sabe, é o maior estado do Brasil, mais populoso e que tem mais demandas, ele assumiu o estado quebrado. Metade da frota de ambulâncias, corpo de bombeiro e polícia militar estavam paradas, porque estavam sucateadas ou por falta de combustível. Os hospitais colapsados, como a gente vê em Campos, e os funcionários sem receber há 5 meses. Muito parecido com a situação que a gente vive. E qual Agora, projeto Mário Covas utilizou primeiro, em São Paulo coragem. que você vai tentar replicar em Campos, caso ele? Primeiro, coragem de manter contato permanente com a população, deixar o conforto do gabinete. E o Mário, ele visitava todos os hospitais da rede de manhã, de tarde e de noite. Ele resolvia os problemas no local. E aí, quando o líder maior ele está no local, ele vê as deficiências, ele vê como pode resolver mais rápido e toma decisões, porque, sobretudo na área da saúde, você precisa tomar decisões rápidas. A segunda coisa, que é o modelo PSDB de governar, eu vou lhe dar um exemplo agora. Um dos maiores médicos do Brasil, que, aliás, é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, é Dr. Davi Uip. Dr. Davi Uip é um dos maiores do mundo. Dr. Davi era secretário de saúde do governo do estado de São Paulo, com o Geraldo Alckmin, e não foi candidato ao governo do estado. Podia ser. PSDB lá estava muito bem. Ele tinha uma eleição certa. Aí, quando você me pergunta o que fazer, o modelo do PSDB é o seguinte: temos que fazer política, vamos fazer política, mas no lugar certo. Então, você precisa blindar, sobretudo, a gente tem uma visão muito especial para Campos, que Secretaria de Saúde num governo PSDB e Secretaria de Educação, os secretários estarão proibidos de concorrer a qualquer cargo público, para manter a isenção, atender a população de maneira igual, sem interesses aqui ou ali. Então, você tira da cabeça do gestor
a questão política e deixa ele trabalhar com o povo. As coisas começam a resolver. E aí você me fala de dinheiro. A quantidade de emendas que Campos recebeu dos deputados federais nos últimos anos, a gente já poderia ter melhorado muito mais a nossa rede de saúde. Eu acredito que a gente pode aumentar a eficiência na aplicação dos recursos. A gente fez um estudo muito apurado e chegamos a números, fatos e dados. Então exponha para poderíamos aplicar de maneira mais efetiva o dinheiro que já vem de Brasília. Agora você falou uma coisa importante também que tem que ser feita a partir do dia 26 com o próximo eleito, seja de qual partido for. Sandália da humildade, sentar com o governador do estado e dizer o seguinte: governador, pelo amor de Deus, eu te imploro, ajude Campos. Tem que ser mais ou menos por aí. Com o PSD? Com o PSD do governador? PSC. PSC, perdão. Mas aí a gente não vai estar falando de política, a gente vai estar falando de população, de resolver problemas. Então, Beethoven, as bandeiras ideológicas não vão atrapalhar a governabilidade e o bom trânsito de Campos com o Mateuzinho, sim ou não? Coronavírus sim ou não, Beethoven? Coronavírus não tem ideologia, não pode ter. Não, mas aí não é preto, branco, judeu, católico, espírita, ubandista, seja o que for, a saúde é um direito de todos, igual para todos, é constitucional. Então podemos esperar as bandeiras ideológicas abaixadas, partidárias, a depender de um governo do PSDB, de um governo possível, Beethoven, e do grupo que nós temos hoje no PSDB, com certeza. Tudo bem, Beethoven. Porque é a nossa história. Ainda sobre saúde. Agora, sobre saúde também, você me perguntou sobre recurso. Nalto falou sobre o hospital de campanha. Já passou da hora e nós usuários, eu tenho uma pessoa da família, que eu vou resguardar aqui a identidade, mas minha família usa a rede pública de saúde, usa posto de saúde, usa HGG, usa Ferreira Machado, e o uso diário, a gente que está lá, como usuário, já vê que esses hospitais não comportam mais. Sim. O Ferreira Machado tem mais de 50 anos. Ele precisa de uma reforma urgente, aliás, sentado com professores da Faculdade de Medicina, porque a gente tem duas orelhas, para ouvir muito, então eu gosto muito de aprender. Ouvir deles o seguinte: Beethoven, Ferreira Machado, ele tem que ser fechado para emergência. Ele não comporta mais. Campos precisa de um hospital específico para emergência, sobretudo porque a cidade polo recebe todo o acidente que acontece em estrada, toda traumato-ortopedia vem para Campos, casos graves vêm para Campos. Então, como hospital de emergência, o Ferreira Machado não comporta mais. Mas precisaria criar uma rede clínica. Claro. Então, e aí a gente traz e vai ter estrutura para isso? A gente traz um exemplo de São Paulo. O que os governos do PSDB fizeram, sobretudo o do nosso queridíssimo João Dória, Corujão da Saúde. À noite, vamos colocar nome aqui, porque Nalto não tem problema da gente falar o nome dos hospitais. Os maiores, né? Vamos dizer que são os maiores, mas temos outros. A gente tem o Hospital Doutor Beda, temos o Hospital da Unimed, temos o Prontocardio e temos outras clínicas menores. O governo do estado de São Paulo fez o seguinte: Mateus, você que é dono do Hospital Doutor Beda, você fica com uma capacidade, seu tomógrafo fica desligado à noite, você tem os enfermeiros, os médicos que ficam lá sem demanda. Eu quero alugar essa capacidade ociosa que você tem. Simplesmente São Paulo zerou em, eu acredito que 3 ou 4 meses, a fila pelos exames básicos, mamografia, que a gente fala de básico, mas diferencial para a vida da mulher. Os exames básicos de mamografia, as principais cirurgias, e o prefeito Bruno Covas, agora em São Paulo, a quem eu mando um abraço, meu amigo pessoal, ele fez agora o Corujão do Câncer. Exames, diagnósticos, enfim. Nós podemos adaptar esses projetos para Campos, utilizar plantadores de cana, Santa Casa,
Álvaro Alvim Beneficência, que aliás já presta um serviço fantástico, a Santa Casa há 200 anos, os outros hospitais há mais de 50 anos, e desafogar o HGG e o Ferreira Machado. Então é um plano concreto. Agora, para isso, você precisa de logística, e de pessoas que pensem menos em política e mais em atender a população. E aí, é uma das formas de você racionalizar o recurso. Porque eu vou te dar o seguinte dado, Matheus. A verba de saúde pública, o que gasta a Secretaria Municipal da Prefeitura de Vitória é parecido com o que se gasta em Campos. A saúde de Vitória vai muito bem, obrigado, e a de Campos já não funciona há muito tempo. Então tem dinheiro. Alguma coisa nesse meio tempo aí não está dando certo. Então vou fazer uma outra pergunta. Você vai deixar alguma para mim? Então vai lá. Pode participar? Vocês não estão perguntando. Não, mas você não deixa, mas vamos lá. Deixa eu só fazer. Eu quero saber qual a opinião dele, então, sobre o atual secretário, Dr. Abdo Nery. Antes que ele responda a respeito do que ele pensa do Dr. Abdo Nery, do Deixa profissional Abdo Nery, secretário. Do profissional Abdo Nery, médico e secretário municipal de saúde, né? Eu gostaria de saber o que você planeja para as UBS. Porque a gente vem falando aqui de exames, atendimento traumatorpédico em casos de urgências, mas para aquele cidadão que mora lá em Lagoa das Pedras, aquele que mora lá em Farol de São Tomé, lá em Campelo, lá em Travessão, Espírito Santinho, Morro do Povo, exato, Casubá, e por aí vai. Murundu, Cambaíba, né, como lembrou, aqueles que vão ali no posto de saúde para fazer a saúde preventiva, digamos assim. São né? os casos clínicos. Os casos clínicos, como o Matheus acabou de falar. O que você planeja? Porque nós sabemos que todos estão sucateados. Não tem uma ambulância. Paulinho, Campos é uma cidade completamente diferente de todas as outras do estado do Rio de Janeiro. E me permita começar a resposta te dizendo o seguinte. Se você olhar no mapa do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Campos dos Goytacazes é 3,4 vezes maior do que o município do Rio. Sim. Ou seja, cabem quase 4 cidades do Rio de Janeiro dentro de Campos, quase 4. O que mostra que as duas principais secretarias, que é a de Saúde e Educação, elas têm que atender quase que 4 municípios do Rio de Janeiro em extensão. A gente já começa com logística. Campos de Serrinha, que é o extremo sul, a Espírito Santinho, lá em cima, na divisa com o Espírito Santo, nós temos 128 quilômetros de BR-101. Poucas cidades no Brasil têm essa extensão territorial. Campos tem em torno de 70 unidades básicas de saúde. Não dá para dizer o número exato aqui, porque tem uma fechada, outra que abre, mas em linhas gerais são 70 unidades básicas de saúde. Nós temos que pensar essa enormidade, esse gigantismo que é o município de Campos. E como você falou, a pessoa infartou, sofreu um AVC, ela tem alguns minutos para ser reanimada, para ser socorrida. O que nós pensamos, e aí pensamos, eu digo que pensamos porque nós pedimos um estudo a profissionais especializados em saúde pública, pedimos esse mesmo estudo a professores da faculdade de medicina e o pessoal da área de logística, médicos sanitaristas, que são aqueles responsáveis pela prevenção de doenças. Os sanitaristas estão sendo muito demandados pelo coronavírus. Exato. Então, o que eles dizem, Beethoven? Não adianta pegar todo o dinheiro da saúde e colocar nos 2 ou 3 grandes hospitais que Campos tem. E aí, quando eu ouvi isso na aula que eles me deram, me lembrei muito de um familiar que teve uma convulsão, foi ao Ferreira Machado e, lotado de gente, teve uma hora que eu estava acompanhando esse meu familiar e eu tive que sair e ficar no corredor.
Quando eu estava no corredor, eu vi uma pessoa tossindo com tuberculose e uma senhora com o dedo, com a unha encravada com pus do lado dessa pessoa com tuberculose. Então, me veio à mente logo isso que eles me disseram. Nós precisamos deixar para os hospitais cirurgias e casos mais complexos. Se a gente não der um tratamento todo especial às unidades básicas de saúde e, sobretudo, programa de saúde da família, você, inclusive, evitar que essa pessoa vá à unidade de saúde, vá na casa dela. A gente começa a baratear o custo da área de saúde. Então, quando você pega essa montanha de recursos e, ao invés de jogar tudo nos grandes hospitais e descentraliza esse recurso, você evita, dizem que a cada R$1, eles me disseram que a cada R$1 em prevenção, você economiza 10 em medicina corretiva. É, isso mesmo. Então, é você pegar o dinheiro já existente, aí, Matheus, respondendo a sua pergunta, pegar o dinheiro já existente e realocar. Tirar uma parte da onde está sendo colocado e transferir para você evitar que o gasto seja maior, porque senão é enxugar gelo. Se você não faz... Campos, há pouco tempo atrás, teve um surto de amputações e de cegueira. Muito Por quê? sério. Porque você não tratava as pessoas com diabetes. O que a diabetes causa? Amputação e cegueira. Então, se a gente estivesse tratando basicamente com exames simples, aí eu perguntei, mas doutor, não tem autorização para falar o nome dele aqui, mas doutor fulano, ele é especialista dessa área, endócrina. Ele falou, Beethoven, com exames laboratoriais muito baratos e com um atendimento clínico, eu consigo que certos pacientes sejam atendidos aí 2 vezes por ano para acompanhamento e tenham uma qualidade de vida excelente. Agora, se ele não for atendido, você pode ter certeza, tem casos que essa pessoa passa 1, 2, 3 meses internada, ocupando um leito de hospital, médico, enfermeiro, alimentação, toda a estrutura. Quando uma pessoa chega, Maurício, a depender de uma ambulância, em casos simples, é porque ela já está sem tratamento há muito tempo. Outra solução que eles nos deram, disseram o seguinte, Beethoven, num raio de tantos quilômetros, nós precisamos ter UTI ambulância para dar o suporte de vida. Então, Campos precisa urgentemente dividir a área de saúde em regiões administrativas. Por exemplo, aquela região ali de Conselheiro Josino, Santo Eduardo, Morro do Coco, Espírito Santinho, enfim. Tem que ter uma unidade. E aí você fala assim, Beethoven, mas isso é mais burocracia, mais isso para aquilo. Não. É a pessoa que será responsável, um médico, de preferência um médico gestor em saúde pública, responsável por aquela região, monitorando permanentemente, porque aí, ao invés da gente ficar com gabinetes de crise, a gente fica com um gabinete de gestão permanente, que é muito mais inteligente e melhor para a população. Você sabe que na última eleição o povo acreditou muito em Rafael Diniz, por falar bonito, isso, aquilo, o povo caiu. Só que Rafael teve uma equipe péssima e fraca. Quem são a sua equipe? Você já tem o seu secretário de saúde? Você já tem essas pessoas todas, técnicos, na sua equipe? Temos. São de Campos? São de Campos? De Campos, claro. Tem que ser da cidade, porque entendem a cidade, vivem a cidade e passam as dificuldades aqui do dia a dia. Obviamente, Maurício, você não vai citar nomes, isso, porque você não quer citar nomes. Não posso, porque não posso. Agora, em breve eu venho aqui. O primeiro local que eu vou citar alguns nomes, já faço combinado aqui com o Paulinho, com o Naldo, com vocês. Vai ser aqui, olhando para cá. Vai ser aqui, a gente vai citar nomes e a população vai ver. No secretariado vai ser montado aqui na minha. Então você quer dizer, então, que você acima tem de tudo, toda uma equipe... pessoas experientes. Abdo Neme estará?
No próximo É uma governo, pergunta pertinente, não é uma pergunta cretina que o Matheus está fazendo. Ele Não. quer realmente que o Matheus, governo do prefeito eleito Não, Beethoven dê certo? Eu quero saber a opinião de Matheus. Beethoven, pré-candidato a prefeito, Matheus, sobre o atual secretário de saúde, Res- doutor Abdo Neme. respeito o doutor Abdo Neme, assim como respeito todas as pessoas. Aliás, eu Mas estará no seu governo? tento e me esforço que essa seja a minha marca registrada, mas obviamente que não, porque ele faz parte de um outro projeto político. E como você avalia a O nosso projeto político, ele já tem as pessoas que nós acreditamos que são aquelas que podem resolver o problema da cidade. Então você tem uma equipe. Maurício, acima de tudo, o modelo PSDB de governar prioriza a experiência. E experiência não significa idade. Claro que não. Você tem pessoas com 30 anos de idade extremamente experientes e que fazem uma gestão pública de primeiríssima qualidade, e você tem pessoas de 70 anos de idade que seriam experientes, mas só fazem besteira na administração pública. E aí, mais uma vez, eu quero te dar um exemplo. O governador mais jovem do Brasil é o nosso queridíssimo Eduardo Leite, 34 anos. Foi Um prefeito- garotinho. Eduardo Ele Leite. mente isso. Lá no Sul, o pessoal É um garoto. não usa Mas diminutivo. dizem que ele lá tá muito bem, não, né? Não tá? Não, ele está muito bem. tá. Ele está muito bem, Maurício. Vou falar um pouquinho dele aqui. E será Tá que bom. ele pode dar um. Ele foi derrubar prefeito. Dória para Ele ser o foi- candidato do PSDB? Não, PSDB não tem trairagem entre si. Ah, O Alckmin que pessoal diga se- isso, né? O pessoal, eu conheço os bastidores. Alckmin. O pessoal compõe muito Vamos bem. entrar nos escândalos do PSDB? Esse não é que diga isso. Vamos só não fugir da pauta, porque É, senão o tempo é curto. Curto, é. A Eduardo, gente tem que distrair um pouco, aqui né? tem que seguir. Maurício, Eduardo Leite tem 34 anos de idade. Foi prefeito de Pelotas, fez uma excelente gestão, deixou a vice dele assumir o cargo. Ela simplesmente agora, na eleição para governador, ele teve, eu acho que 97% dos votos válidos de Pelotas, que é uma cidade com uma população extremamente crítica. Foi um dos recordes no Brasil, 97% da população votou em Eduardo Leite para governador do estado. E ele pegou também um estado quebrado. Eu tive com ele esses dias e a gente conversou longamente. Ele falou: Beethoven, no que eu puder te ajudar, não só agora na pré-campanha, mas futuramente num governo do PSDB em Campos, conte conosco. E aí, Maurício, é outra coisa que nós vamos precisar fazer aqui na cidade. O próximo prefeito, a partir de 1º de janeiro, não pode mais usar, Naldo, a cidade como laboratório. Para fazer teste. Ah, porque eu quero colocar a minha marca. A marca tem que ser a cidade funcionando. Tem que ser a cidade funcionando. Independente de onde esteja, vem o projeto. Se vier de Campos, ótimo. Se vier de fora, vamos adaptar para cá. A marca do próximo prefeito tem que ser essa. Então, o Eduardo, 34 anos, está fazendo um governo, inclusive, admirado e, em alguns casos, pela oposição, respeitado no Rio Grande do Sul, o que mostra que o modelo PSDB é de gente competente, equipe competente, que é o que tem que ser feito em Campos a partir de 1º de janeiro. Simples assim. Três palavras, Beethoven, me chamaram a atenção, 3 frases. Olhar para frente, Sim. gastar o dinheiro público aonde se deve, e com relação Foco. ao foco. E com relação a algo que você falou sobre a rede Contratualizada. É um nome difícil, mas a gente enrola a língua, mas que a nossa cidade tem. E eu vou citar aqui o Grupo Imine, porque é o Hospital Dr. Beda, já inclusive, isso que eu vou falar aqui agora, a venda do passado, intitulado por nós aqui do Comunidade em Foco, foi um perdão que o procurador aí do município, junto com o prefeito, deram de tributos ao Grupo Imine, perdoaram aí dívidas e que chegam a um montante de quase 100 milhões que poderiam estar ajudando a nossa população aí. Eles, do dia para a noite, decaíram esses créditos e está no Ministério Público, nós denunciamos, está lá no Ministério Público, a gente acredita e confia muito. Então,
essa questão de olhar para frente e gastar a verba pública aonde se deve é o mais interessante. E a gente sabe que o governo, né, você elenca prioridades, mas a palavra prioridade, ela não é no plural, ela é singular. Então, a Governo máxima, PSDB, saúde. a máxima vai ser a saúde. Saúde, máxima e permanente. Prioridade permanente, saúde. Porque não adianta, a saúde é igual banho, não. Não adianta você dizer assim, eu tomei banho há 10 dias. Hoje, não serve para hoje. É verdade. Né? Tem que ser contínuo, tem que ser todo dia, é igual se alimentar. Tem que ser todo dia, amanhã é outro dia, outro tipo de problema. Então a prioridade tem que ser permanente, saúde. Muita gente participando com a gente já vai para o próximo tema. Que Exatamente, o tempo é ia curto. propor. O nosso próximo tema... Cida Alves participando com a gente, a Josane Monteiro. Um abraço, Josane. Um abraço. O Renato P. Manhães. Ai, nosso amigão. A Aline Cristina, a Maria Teixeira, beijo Maria, a Eliane Ferreira, a Delminda, Eliane Ferreira, um beijo. Delminda. Patrícia Ferreira, a Lídia, um beijo Lídia. Um beijo pra minha mãe também. Disse que é pra me afastar de vocês, porque eu tô muito próximo de vocês. A Gel também participando com a gente aí. Um beijo a todos. Desculpa não conseguir, são muitos comentários. E a nossa pauta é rápida aqui e não dá para ler tudo. Mas depois nós da equipe do Comunidade de Foco vamos estar respondendo. Beethoven também, se quiser entrar depois lá Claro, no link e será um responder. prazer. Todas as perguntas estarão elencadas aí. Passemos agora ao segundo Passamos. item do nosso... Educação. Educação. É. Beethoven. E aí? Beethoven na educação. Para alguns é de berço. Eu sou, Paulinho, oriundo de escola pública no 2º grau. Eu estudei na saudosa escola, pelo carinho que eu tenho, pelo coração que é amarrado com a Escola Técnica Federal de Campos, que fica ali na 28 de março, e de agora são, eu acho que 14 ou 18 campi que cresceu muito, virou Cefet e agora IFE. Como aluno de escola pública, eu devo hoje a minha vida e o bom emprego que tenho. Eu sou concursado de uma instituição federal, eu devo à escola pública. Foi o meu preparo. E lá eu recebia lanche, inclusive. Minha mãe sempre se preocupava de colocar uma fruta e um sanduíche na minha mochila. Sempre foi uma mulher muito carinhosa, muito atenciosa comigo, mas lá na escola tinha o reforço do lanche, o pão com manteiga, pão com goiabada, leite com essência de coco ou leite com Nescau. Lembro até hoje. Era o que fazia sustentar a gente, Naldo, ficar no laboratório estudando até mais tarde. Muita cobrança dos professores e muita cobrança dentro de casa. Então, eu vivi isso. Eu sou fruto dessa educação atenciosa e rígida ao mesmo tempo. Lógico que o mundo mudou. Na época, em toda a escola, que tinham 5 mil alunos, isso há quase 30 anos atrás, 5 mil alunos, os 2 primeiros computadores que chegaram, os alunos se revezavam para conhecer o que era computador. Né? Hoje meus filhos têm smartphone, falam com o mundo. Então eu sou fruto da escola pública e toda a minha gratidão a ela, os professores que eu encontro até hoje, e atenção permanente. Eu vejo hoje os professores solicitando muito quadra de esporte, ver o envolvimento dos alunos hoje muito com drogas, com entorpecentes em geral, enfim, numa idade que eles deveriam estar praticando esportes. Então, o governo federal e instituições no mundo inteiro têm verbas para patrocínio de programas esportivos, que é uma coisa, Maurício, que nós vamos fazer, nós já estamos fazendo enquanto programa de governo, e o PSDB pretende fazer enquanto governo, um exemplo, a gente captar recursos. A gente tem várias fundações no Brasil que apoiam a educação, o esporte vinculado à educação, Fundação Banco do Brasil, Natura,
várias, Fundação Itaú, enfim, é captação de recursos. Você praticamente não ouve falar que essas instituições vêm e têm projetos em Campos. A gente precisa estar aí, afinal de contas, vou dar outro dado aqui. Campos é está no ranking de quantidade de eleitores, está na posição 41. A gente é maior em quantidade de eleitores do que 7 capitais do Brasil e um estado. A gente tem mais eleitores do que Vitória, mais eleitores do que Florianópolis e mais eleitores do que o estado de Roraima somado todo. Então, o prefeito de Campos tem que vender a cidade no bom sentido. Tem que fazer esse marketing. Imagine a Fundação Natura com um projeto social ligado à nossa área de educação, turbinando a educação dos nossos jovens. Uma vitrine para o Brasil. Campos tem 2 geradoras de TV, Globo e Record. A Record atinge 1,5 milhão de habitantes, a Globo atinge 2 milhões de habitantes. Então, Campos tem tudo. Campos é uma vitrine no norte do estado do Rio para qualquer projeto. Então, temos conversado, feito interface com algumas empresas e elas disseram o seguinte: dependendo do modelo que foi implementado a partir de 1º de janeiro de 2021, a gente tem disposição de ajudar a cidade em vários projetos, como tem em outros lugares aí. Por exemplo, o Banco do Brasil tem o centro de treinamento de vôlei em Araruama, ou Arraial do Cabo. Né? Sim, então parcerias seriam fundamentais. Trazer dinheiro de fora. E eu te volto... Porque a rede aí eu vou usar as duas, que são meu respeito, carinho e solidariedade a todos os funcionários públicos da Prefeitura de Campos. Aliás, na nossa nominata de pré-candidatos a vereador, temos funcionários públicos das mais variadas atividades e funções. Então, conhecemos bem. Agora, essas duas áreas, Maurício, saúde e educação. Saúde cuida de nós, da mamãe, da vovó, de todo mundo. São fundamentais para o dia a dia. Vídeo coronavírus aí. Né? Eles são linha de frente. E a saúde e a educação cuida, em sua maioria, daquilo que a gente tem de mais valioso e que não dá para ter valor monetário, mas assim, de maior valor, que são nossos filhos. Agora eu te pergunto, para a gente adiantar a nossa claro, mas eu tenho uma pergunta sobre a educação. Antes disso, que ele fazer. Ninguém fez mais creche do que o casal Garotinho. Eu pergunto a você vai fazer creche, porque você só está olhando mais ou menos, você faz o básico, você pretende fazer creche ou não? Maurício, faremos de acordo com a disponibilidade de recursos que a Prefeitura tiver. O que nós acreditamos é que a partir de 1º de janeiro de 2021, a gente tem que colocar a cidade para funcionar. Não adianta, os antigos diziam, tem um ditado muito sábio, não adianta desvestir um santo para vestir outro. Então, existem muitas creches que precisam ser reformadas, que precisam de mais equipe de apoio. A gente tem que resolver as demandas já existentes. Não adianta ficar abrindo creche, construindo, porque creche não é o prédio. O hospital não é o prédio. O maior capital que tem dentro, a maior e melhor estrutura são os profissionais. A gente tem notícias que faltam profissionais, que faltam recursos, faltam ar-condicionados. Campos faz muito calor. Muito, nossa. Muito calor. Professores chegam e a gente tem alguns grupos de trabalho e diz o seguinte: Beethoven, se na nossa sala de aula tivesse um ar-condicionado, o meu rendimento como professor seria melhor, das crianças também. Então hoje, com a falta de recursos, com certeza o próximo governo vai ter que lidar, colocar para funcionar, melhorar o funcionamento do que já existe. E, Maurício, tendo disponibilidade de dinheiro, ampliar, óbvio. Óbvio. Hoje em dia a mulher não é mais do lar. Antigamente a profissão era mulher do lar.
Hoje as mulheres são comandantes de batalhão de polícia, são juízas, advogadas, enfim. E com quem ficam as crianças? Precisam ficar em locais adequados, que são as creches. Vamos ao... Deixa eu só fazer uma pergunta dentro do que Diga, já falou Paulinho. de qualificação. Qualificação profissional para a juventude está dentro do campo de Tem que educação. estar. A idade de risco, Paulinho, não é quando o ser humano é criança. Quando o ser humano é pequenininho, 5, 6 anos, o pai e a mãe segura pelo braço e está tudo certo. O grande problema, segundo os pedagogos, os especialistas na área, é quando a criança já começa a ter vontade própria. Seus 8, 9, 10 anos de idade, pensamentos maliciosos, pensamentos maldosos, até completar a maioridade. Parceria com o SESI, parceria com o SENAI, parceria com o SENAC, parceria com o SESC e SENAT. A gente pediu, Paulinho, um estudo na área de educação. Fomos a uma universidade pública que tem experiência nisso, em treinamento, reciclagem. A gente mostrou o cenário e perguntamos o seguinte: quanto custa um curso de reciclagem, um curso de treinamento ou uma pós-graduação para um profissional da área de educação? Eu fiquei espantado com o valor, positivamente espantado com o valor, R$100 por profissional. Até porque não adianta só você treinar o professor, você tem que treinar o apoio de classe, você tem que treinar até a merendeira que está lá na cozinha, para fazer uma comida saudável, balanceada, enfim. E eles me disseram o seguinte: Beethoven, uma turma de 40 profissionais, a gente gasta R$4.000 para dar uma pós-graduação. É um valor quase simbólico. É um valor de um DAS 3, 4, não sei, 3, DAS 3, 4. É um valor desse. Quer dizer, talvez a gente tenha, talvez não, pelas nossas contas, tenhamos que, a gente vai ter que diminuir os cargos de burocracia dentro da estrutura municipal. Enxugar a máquina. Enxugar a máquina e realocar o dinheiro para o profissional permanente que dá o combate de linha de frente. Você já tem o nome também do secretário de Educação. Temos. Meu Deus, você está tão preocupado com uma equipe que Você quer virar secretário dele? É isso, fala. Rafael chegava na tribuna, você acompanhava, falava isso, aquilo. Rafael escolheu pessimamente seu secretário. Ou você concorda ou não? Mas me fala. Eu vou mudar a pergunta. Beethoven, a partir do dia Por que 20... não? Ninguém faz nada sozinho. Tem que ter Esquece uma boa secretário. equipe. Esquece secretário. O secretário dele vai ter que me responder essa pergunta Vai aqui. vir aqui. Eu vou querer que o secretário dele, caso eleito, me responda essa pergunta. A partir do dia 24 de janeiro, o secretário atual de Educação, Brande Arenari, acabou com o bloco alfabetizador. Isso é do seu conhecimento, correto? E isso acabou com a reprovação automática. Governo Beethoven, bloco alfabetizador volta ou vai ter um bloco imunoputizador? E ou você vai ouvir o secretário se for escolhido. E outra Às vezes, pergunta. às vezes Rafael não é Rafael que Estamos em bloco alfabetizador. Calma, Esquece secretário. Como vai funcionar o bloco alfabetizador? Vai seguir os Ou padrões? você vai ser ditador e falar que eu quero é isso, secretário, você vai ouvir o que eu quero fazer e pronto, acabou. Ditadura nunca mais. Começar por aí, ditadura nunca mais. A educação moderna, Maurício e Matheus, segundo os especialistas, a aprovação automática ela só pode acontecer em casos muito específicos. Quando você tem uma turma de altíssimo nível, nivelada por cima. Então, você sabe que aquelas pessoas já têm condição de ir para o próximo estágio. Por exemplo, eu tenho amigos que estão no Instituto Militar de Engenharia, tem outros que estão no ITA, outros que estão na USP e na Unicamp. Alguns módulos na área de graduação, eles já fazem mais ou menos, e aí tem nomes muito específicos, mas para a gente facilitar, eles fazem com aprovação automática. Só que a gente está falando de um pessoal muito bem preparado.
A nossa educação básica precisa ser reforçada e você não pode pegar um aluno que não saiba ler, escrever e que não saiba fazer o básico de 2 mais 2... E que está na distorção seriedade? Seriedade, dá um diploma para ele e dizer o seguinte, você está alfabetizado, porque ele será um analfabeto funcional. Todos não é bem os assim lados. que funciona o bloco. Mas a partir de 1º de janeiro, num governo PSDB, acreditamos que a aprovação automática não é o melhor modelo, e que a gente precisa reforçar a educação básica. Já tem um modelo a ser aplicado ou a ser estudado? Basicamente, pelo governo PSDB aquele aluno que tiver dificuldade de aprendizado, ele tem que ter uma atenção especial, aula de reforço, talvez ser encaminhado para especialistas para todo aquele suporte. A gente não pode se livrar do problema. Dar um diploma e dizer o seguinte, meu filho, você está formado. E aí, voltando no que o Paulinho nos perguntou, essas parcerias com SESC Senat, com o SESI, com o SESC, com o SENAC, a nossa ideia é o seguinte, todo aluno do ensino fundamental até a 8ª série, que é a responsabilidade do município, mas em parceria com a Secretaria Estadual de Educação... Seria o 9º ano hoje, né? O 9º ano. E de 1ª a 3ª série do 2º grau, que o aluno ele seja obrigado a sair com um curso profissionalizante, não importa qual seja. Ah, você quer fazer corte e costura, faça, quer fazer culinária, faça, quer fazer mecânica, elétrica, enfim. É importantíssimo o jovem, ao se formar, e eu me formei da escola técnica, sair aos 18 anos com a profissão. Isso é importantíssimo. Na minha época, o pessoal, que estudava nas escolas estaduais, saía com técnico em contabilidade, técnico de administração, técnico em datilografia, tinha isso também. Então, por que não Instituto Rui Barbosa sair com um curso de informática? Ainda que básico, isso ajuda a vida da pessoa. Estudar deixa o ser humano melhor. Bacana. Perfeito. Esse já foi o tema da educação. Salvador que fez o apanhado sobre a creche, só que as creches, Salvador, elas não são de responsabilidade do município. Aí depende do olhar, como sensibilidade. Ele saber se o PSDB tem essa sensibilidade. Total. Então, só para deixar... Merendas vai ser reforçada no governo PSDB Campos? Vai depender do dinheiro, né? Porque a merenda é um dos casos mais... Eu acredito que ele oriundo da escola pública, ele quando iniciou aqui a sua fala, ele lembrava do cheiro do leite com coco. Ele ia comer merenda também. Beethoven pode lembrar. Quem não gosta muito de merenda é Alckmin. Me permita, olha a provocação. Me permitam. Geraldo Alckmin, merenda. Mas eu posso perguntar de merenda, Beethoven? Pode também. E vou te responder. 30 segundinhos. Pessoal, aulas com os professores de agronomia da UENF. Nós temos, só para o espectador ter uma ideia, nós temos em Campos, foi reitor da UENF, e isso eu posso falar, professor Almir Júnior, um grande abraço para ele. Professor Almir. Um abraço, magnífico reitor, um abraço. Magnífico ex-reitor, o mais jovem reitor de universidade pública eleito no Brasil aos 38 anos de idade. Então, mostra que experiência e capacidade não tem muito a ver com cronologia. Deu um show como gestor da UENF, e já mando meu abraço agora também para o magnífico reitor, professor Raul Palácio, eleito agora na última eleição. Mas vamos falar do Almir, que eu tenho intimidade, sou amigo pessoal dele. Professor Raul, faço acesso. Professor Raul, eu tenho meu respeito, mas amizade íntima com o Almir. Ele simplesmente Paulinho, era presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, da instituição que organiza a produção de frutas no Brasil. Um especialista de primeira linha, ele outro dia estava em Portugal, num congresso internacional com europeus, americanos e asiáticos, ele dando aula sobre produção de frutas. Um brasileiro, de Campos, professor da UENF,
falando para o povo do planeta inteiro, para europeu e americano, como se faz. Está aqui. Por que ele não seria um excelente secretário de Agricultura? E aí ele me disse o seguinte, Beethoven... Anota aí, você que está preocupado com o secretariado dele, anota aí. E aí o seguinte, tem que ter uma equipe boa. olha que número interessante. Dá uma caneta para Salvador anotar. Já vou anotar o nome. A cada 10... Para quem falou que o PSDB não tinha grupo forte, aí, ó. A cada 10 terrenos... Falei que aos poucos ele mostra o ouro. A cada 10 terrenos de campos, 10 pedaços de área, 7 delas são agricultáveis. Ou seja, do tamanho inteiro da cidade, 70% é agricultável. O que isso significa? A semente que você plantar, o solo é tão bom, temos água, temos sol, que nasce qualquer coisa. Qualquer coisa. Quer dizer, com água, com um solo maravilhoso e com essa quantidade de especialistas que nós temos aqui na nossa cidade, por que nós não temos uma das agriculturas mais fortes do Brasil? Temos que ter. E aí um exemplo de fora, com o nosso governador de Mato Grosso, Reinaldo Azambuja, ele conhece Campos. Olha, E falou, numa conversa que tivemos em dezembro, dos potenciais de Campos. E a gente está do lado de grandes centros consumidores. Estamos ao lado de Vitória, ao lado de Salvador, ao lado do Rio de Janeiro, ao de São Paulo. Corredor logístico, uma BR-101 que corta a cidade, o Porto do Açu aqui do lado, enfim, aeroporto. A gente pode mandar comida para o Brasil inteiro e até para o exterior. Dizem que quando a roça não planta, a cidade não come. Então, lembrando que o Brasil será, né, daqui a alguns anos, isso estimativa aí ONU e várias entidades, o Brasil será o celeiro do mundo. Vai faltar comida nos países da Europa e eles irão buscar aqui no Brasil. Só para participar um pouquinho, Matheus, só para a gente falar aqui sobre educação. A gente está fechando esse bloco já, só que é muita... Lembrando que a nossa cidade hoje, falta merenda, a gente escuta relatos disso aí pela cidade. Falta uniforme escolar, é isso mesmo, Campos dos Goitacazes. Falta merenda, falta uniforme escolar. Beethoven, uma pergunta pertinente. Eleição de diretores. Como será feito o governo PSDB? Vai manter o atual... O modelo vai mudar? Porque o atual também acompanhou de Rosinha também, não foi? Não. Rosinha que fez, não, né? O projeto 100 é diferente. Lista tríplice? Mas Rosinha tinha... Não. Da lista tríplice vai... Não, Paulinho, eu particularmente não gosto... Ou isso ainda está sendo estudado? Eu particularmente não gosto dessa história de lista tríplice, não. Eu acho que... Acho não, eu tenho convicção, certeza de que o melhor modelo, ninguém inventou nada melhor do que a democracia. Junta todo mundo e você diz o seguinte: quem é o nosso líder? E você escolhe, vota e escolhe os alunos, os técnicos, o pessoal de apoio, os professores. Escolhe o diretor da escola. Agora, com alguns critérios muito duros. Temos que ter critério duro. Eu ia te perguntar dos critérios para a eleição. Para a escola não virar palanque de prefeito, de vereador, de político. Tem que ser blindada. A eleição, o mandato tem que ser curto, com proibição de reeleição. Ou talvez a reeleição por um período. E aí, por que a gente não perguntar ao sindicato dos professores qual é o melhor modelo? Eu ia perguntar a você como seria a sua relação com o sindicato, com o CEP. Nós precisamos dividir as responsabilidades. A partir do momento que qualquer prefeito se fecha, a responsabilidade é só dele. Precisa, uma cidade do tamanho do Porto de Campos, a gente tem que dividir as responsabilidades. Feita as duas mãos. No governo PSDB, não. Então tá bom. Vamos mudar o bloco? Vamos lá. Vamos agora para o Vamos para a agricultura? Transporte. Já teve agricultura, não tá? Já falou. É porque a agricultura... Da educação. Mas vamos para o transporte. Transporte, tema campeão emblemático. De reclamações no município. Tema emblemático. Nós temos aí várias pessoas participando. Elisângela Ramos, o Everton Leite, Leone Alves, a Carla Silva, Isabela Lopes, o Aloysio Barreto, várias pessoas, o Gustavo Carneiro. Neto, vou ler sobre o Gustavo aqui porque é pertinente. Fala, Neto,
que dessas dificuldades, já estou com mais de 2 meses sem fazer fisioterapia por falta de ambulância. Foi o tema que eu abri o programa hoje falando. Posso aproveitar? Pode. A gente precisa fazer uma diferença, Paulinho, uma diferença frontal de ambulância. Ambulância é um veículo para atendimento de emergência ou para o transporte de pacientes que não possam se locomover no transporte normal. Então a gente precisa pegar transporte público, de que deveria ser de qualidade. Não, mas qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? Você tem que ter transportes adaptados, se necessário, ou carro, ou ônibus confortáveis, para fazer o transporte dessas pessoas. Como eu disse, nós temos Espírito Santinho, fica a quase 90 quilômetros do centro de Campos. 2h30. É quase a distância de Campos para Macaé. E você vê dentro da cidade, no dia a dia, muitas vans, carros das outras secretarias de saúde trazendo os pacientes para o tratamento aqui em Campos. Então isso não tem que ser feito por ambulância quando o paciente não é grave. Tem que ser feito por um carro normal, porque ele é mais barato, porque ele cabe mais gente. Uma ambulância geralmente é 1 ou 2 pacientes, um carro cabe 4 pessoas. Então a gente tem que dividir o transporte, ter estratégia e logística para não deixar isso acontecer. Ter transporte para o paciente que necessita. Transporte público é um alvo de muitas reclamações e a pergunta Não, mais claro, Anda Campos continua ou não no governo PSDB? É Anda Campos ou para Campos? Pedimos a especialistas da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Campinas, de grandes cidades do Brasil, governos ou não do PSDB, de Salvador, amigos, professores que são especialistas nisso, usuários. Sentei com o pessoal das vans, sentei com donos de empresa de ônibus e o seguinte, está claro o fato de que Campos vai precisar mudar radicalmente a partir de 1º de janeiro. Um novo modelo de transporte que não pode ser, repito, Campos não pode mais ser laboratório de tentativa e erro. Entre passagem a R$1 então, e o Anda Campos de 2,75, o que está mais próximo ao seu projeto? Mateus, o pessoal não quer, eu perguntei, eu ando de van, ando de lotada, enfim, diariamente. Isso é verdade. Eu perguntei às pessoas o seguinte, o que você quer? Eu quero o transporte. Ele não está ligando se a van tem um Wi-Fi ou não. Até porque ele quer estar rápido no transporte e se locomover rápido. 2 projetos a gente coloca a partir de 1º de janeiro. Um governo do PSDB. Né? Eu estou falando isso porque é a bandeira que está... É a bandeira do programa de governo do PSDB. Van e ônibus Corujão. Opa! Onde o ônibus atender viabilidade econômica vai ser o ônibus para atender e em outros lugares a van para atender. Corujão. Tem muita gente que trabalha entre 23 horas, 11 da noite Garçom. E 5 da manhã. Garçom. As cozinheiras porteiro, que trabalham cozinheiro. Nos restaurantes. Nós temos 2.000 profissionais em números gerais. 2.000 profissionais que trabalham nesse período, que tem que fazer a redição, troca de turno e simplesmente a cidade não tem transporte. Então, ônibus e van Corujão, com linhas especiais, antes entre 11 da noite, né? Agora 10 horas da noite já acessa. Entre 11 da noite e 5 da manhã. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quer dizer, 2 projetos andando juntos, que é o seguinte, van e ônibus expresso. Você não pode demorar de Espírito Santinho ao centro de Campos quase 3 horas de viagem. 2h30. 2h30. Vou te dar um exemplo de linha que Campos precisa. Morro do Coco, centro da cidade. Seja ônibus ou van. Santa Cruz. Com paradas estratégicas. Eu falei da área norte, vamos falar da área sul. Santa Cruz, centro da cidade, com paradas estratégicas, para a gente cortar
o tempo das viagens pela metade. E harmonização, então, entre van e ônibus. Transporte alternativo terá vez? Dando opção à população. A partir do momento, Matheus, que você integra a van ao transporte público, já não é mais transporte alternativo, é transporte público. Mas então os motoristas de vans podem ficar tranquilos com a possibilidade do governo PSDB, eles vão poder atuar livremente sobre a cidade? Repetindo, ônibus e van, livremente dentro do projeto, dentro da administração, porque senão vira bagunça. Você vai manter essa licitação ou vai fazer outra licitação? Vai manter, ou tem um período de manter que você vai entrar e tem que ter um período de fazer novos projetos? Falando sobre as concessões. Maurício, esse estudo jurídico ele tem que ser aprofundado, até porque não se sabe como o município vai chegar no dia 31 de dezembro. Tudo muda o tempo todo. As reclamações hoje são dos usuários e são dos concessionários. Também. Então tem que ser feito um acordo entre todas as partes, até para se evitar a ação de quem é o atual concessionário contra a prefeitura. Aí o caos piora mais ainda. Então vai precisar todo mundo sentar à mesa, de repente, mediado por OAB, pelo Ministério Público, área de tutela coletiva. Gente, precisamos resolver o problema. Esse é o projeto da prefeitura, como é que a gente consegue adequar aqui? Essa é a ideia que nós temos em mente. Mais alguma coisa? Vamos para o tema livre ou não? Não, nós temos os dois temas ainda. Quais são os dois nós temos temas? desenvolvimento econômico e eu não consigo enxergar, Beto, desenvolvimento econômico sem falar E de social. Desenvolvimento social. Então, Vamos entrar agora. Desenvolvimento Vamos lá. econômico Desenvolvimento econômico e social. Você falou inicialmente da questão dos royalties, e hoje Campos é uma cidade que vive quase que 100% dos recursos oriundos dos royalties do petróleo. Sabemos que no mês que vem, a gente, por conta do coronavírus, nós não esquecemos disso não. Eu acho que é no dia 29 de abril, salvo engano. Terá um julgamento no STF que vai definir a questão, né, da redivisão dos royalties do petróleo. E o que está ruim pode ficar Pode piorar. Então a gente pode ter o coronavírus e ficar sem dinheiro no bolso, né, e sem ter investimentos na saúde, na educação. Como que você planeja, caso sendo prefeito de Campos a partir de 2021, essa questão de desenvolvimento econômico e social? Paulinho, a linha do PSDB é a seguinte: a gente tem o nome social no nome do partido. Partido da Social Democracia Brasileira. Então isso é nosso DNA, o lado social. Eu costumo unir as palavras. Eu costumo falar desenvolvimento socioeconômico, inclusive colocando o social à frente. Não dá para a gente ser radical e querer que tudo seja público. Isso é uma grande burrice, desculpe. É uma opinião, sem querer ofender ninguém, mas está visto que isso não dá certo. Né? No planeta onde se pensou em fazer tudo público, não deu certo. E eu também não acredito no Deus mercado. Hoje, com o coronavírus, está todo mundo querendo ações do governo. Governo, secretaria, enfim. As demandas são governamentais. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Equilíbrio é o melhor modelo, é o que dá certo. Um modelo equilibrado. Eu tenho 40 anos de idade. Me diz sua idade, Paulinho. 36. Quando você era criança, Campos não tinha royalty e a cidade funcionava. Sim. Por que hoje Campos Era tem na royalty? época do Zezé Barbosa, avô do prefeito. O atual prefeito. E vários prefeitos. Por aí. Campos não tinha royalty e a gente tinha uma Santa Casa, que eu já fui atendido lá quando quebrei o nariz e funcionava muito bem. Onde eu nasci. Meus filhos nasceram no Hospital dos Plantadores de Cana. Eu também. Hospital público, Plantadores de Cana. Meus filhos nasceram lá. Paulinho, nós nos acostumamos mal, e isso tem um fenômeno econômico chamado doença holandesa. Quem quiser pesquisa aí no Google. Não é doença da vaca louca não, gente. Bota no Google assim, doença holandesa. Foi visto o seguinte, para a gente resumir. Toda vez que você tem uma atividade econômica muito forte,
como por exemplo o petróleo, as pessoas todas começam a ir naquela direção para ganhar dinheiro ali. Por exemplo, eu tenho amigos que abandonaram o curso de medicina para fazer engenharia de petróleo, para ganhar em dólar. Hoje ganha aí 50, 40 mil quem está empregado em empresas multinacionais. Quem não está aí no Uber. Está no Uber. Vários amigos também, engenheiros bem formados e no Uber. O que isso significa? É o efeito manada. Você leva todo mundo para uma única atividade econômica. Quando ela quebra todo mundo, você tem um colapso da economia. A primeira vez que foi feito um trabalho científico de estudo sobre isso foi na Holanda, porque lá você tinha a indústria do petróleo muito forte. E aí a Holanda quebra. É o que está acontecendo com Campos. A gente precisa urgentemente diversificar a nossa matriz produtiva. O comércio, que já respondeu por quase 70% do município, está quebrado, porque não tem dinheiro circulando. O próximo prefeito de Campos terá que ser um desesperado, um alucinado, um louco, para mostrar a cidade, tentar trazer filiais de boas empresas para Campos, e não precisa ser empresa com 5 mil funcionários, até porque isso cada dia que passa vai ficar mais raro, mas empresas com 50 empregos, com 100 empregos, com 300, com 500, se instalando aqui na cidade. Interromper. Incentivos fiscais? Nalto, Campos... Ou até mesmo zerar durante um período para atrair... Nalto, não Nós precisa... temos aquela Zona Franca de Manaus ali que... Nalto, Manaus é diferente porque eu tive uma aula com o pessoal da Suframa, que é a instituição que faz o gerenciamento da Zona Franca. A Zona Franca teve que ter um incentivo fiscal porque fica no meio da floresta amazônica, justamente, a 5 mil quilômetros de distância dos principais centros consumidores. Então, se lá o imposto não fosse zero, o produto feito naquela região ia chegar tão caro no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros países que não valeria a pena. O caso de Campos, não. Nós estamos aeroporto, rodoviárias, BR-101, uma planície Goitacá que favorece... A planície Goitacá, com um engenheiro responsável por implementar, fazer galpões, ele diz o seguinte: Campos é uma das melhores cidades do Brasil para você instalar uma empresa. Não tem morro para você cortar. O serviço de terraplanagem é rápido. Você constrói qualquer coisa muito rápido, é tudo plano. Terreno reto, que é o que as empresas precisam. Nós vamos ter que ter um programa muito forte de atração de empresas, porque não dá para Porto Real, com todo respeito a Porto Real, mas uma cidade pequenininha com fábricas de automóveis, e Campos praticamente não tem fábrica nenhuma. Temos pouca fábrica. Beethoven, o projeto do deputado federal Vladimir Garotinho, que classifica o norte e noroeste do estado como uma área de semiárido e cria fundo de investimentos para essa região. Tem linhas de... Como você avalia esse projeto e se isso é benéfico para a nossa região? Bom projeto. Bem pensado, bom projeto, bem colocado. Porque quando você classifica uma região como semiárido, as linhas de empréstimo para o trabalhador, para o produtor rural, o juro é bem menor, muito menor. O prazo de carência para você pagar é muito maior. Se o governo federal enquadrar Campos nesse regime diferenciado, seria muito bom, sobretudo para o nosso produtor rural. Seria a salvação da lavoura? Uma das. Paulinho, não adianta... É a volta da agricultura? Paulinho, fortalecimento da agricultura. Não adianta você colocar o dinheiro se você não colocar a equipe de suporte, os técnicos para ajudar, senão vira o royalty. Muito dinheiro sem resultado. As duas coisas têm que vir junto. Linha de investimento do governo federal, linhas de empréstimo com juros menores, agora suporte à produção homem do campo. A prefeitura tem que colocar patrol, tem que colocar trator, tem que pagar o óleo, tem que pagar o tratorista, tem que dar o suporte e o pessoal técnico. Por exemplo, no Brasil não tem ninguém melhor do que a galera da UENF. É igual esse... Para dar suporte. Beethoven está falando,
Teve um projeto aí do prefeito Rafael Diniz que começou se falando Tomatec. Acabou. Lembro. Como tudo que O você tomate rapaz, apodreceu. É. Em se falando, Beethoven, de desenvolvimento econômico e social, nós não podemos esquecer também dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Com certeza. Nós somos um país tremendamente desigual. Quando eu digo um país, é porque tudo. São muitas pessoas ganhando pouco e poucas pessoas ganhando muito. Esse desequilíbrio é muito latente. Não existe um município, um estado onde isso não ocorra. Então, se pensando nisso, programas sociais como passagem social a R$1, o cheque cidadão, que tanto ajudou a nossa população, só que eu também tenho uma visão de que esses programas não possam ser ad eterno, isto é, para sempre, e sim atendendo ali durante um prazo de 24 ou 36 meses e ao final qualificando aquela pessoa para ela ingressar no mercado de trabalho. PSDB com esses programas sociais, como que vai ser feito? Vou tentar, até pelo nosso horário, pontuar rapidamente para a gente ser completo na resposta. Melhor programa social, Naldo, é o emprego, geração de emprego. O jovem, o pai de família, aquela pessoa que está se formando, ela não quer depender de um político para indicá-la para um emprego, para alguma coisa em prefeitura. Ele quer usar um crachá, ele quer ter um contra-cheque de uma empresa, de uma indústria, seja o que for. Então, melhor programa social é o emprego. Essa é a primeira coisa. Então, prioridade máxima para a geração de empregos, para a gente dar dignidade às pessoas. Mas o mercado de trabalho, muitas das vezes, ele tem os seus picos de altas contratações e como as suas quedas de muitas demissões. Em uma porventura, um momento de muitas demissões, haverá proteção assistencialista a essas famílias? Tem que acontecer, e o nome para isso tem 4 letrinhas. CRAS. Equipes existentes sociais ali. Qual vai ser a rede assistencialista do governo PSDB? Nós temos que blindar o CRAS. As equipes do CRAS, que tem psicólogos, que tem assistentes sociais, que tem equipes de apoio, eles melhores do que ninguém sabem lidar com situação de vulnerabilidade. E eles fazem um trabalho completo. É a porta de entrada, né? Sim. A porta de entrada é a porta de saída. Pega um pai de família dependente químico, né? E daí vem uma série de outros problemas. O tratamento o encaminhamento para tratamento desse pai de família, ou para essa mãe, ou para o jovem, que quer que seja. Então hoje a gente já tem, não é programa do PSDB. O CRAS é uma instituição a nível nacional. Nós temos unidades que respondem às prefeituras nos municípios, e Campos tem algumas unidades do CRAS. O que a gente precisa é tirar a política lá de dentro, blindar o CRAS para o pessoal tratar a vulnerabilidade social como ela tem que ser tratada. Então, atenção e suporte ao CRAS. O outro ponto que vocês comentaram, além de geração de emprego e vulnerabilidade, o Naldo colocou aqui, é que todo e qualquer programa de suporte, todo e qualquer programa de segurança alimentar é importantíssimo. Foram importantes a passagem mais barata, né, a passagem social, os valores que eram dados, enfim. Só que Campos hoje não tem mais dinheiro para bancar isso. Quem disser que vai voltar, tem que explicar da onde vai, que aí é a sua pergunta, da onde vem o dinheiro. Hoje o cobertor está curtinho e cada dia está menor. A gente vai precisar alocar o dinheiro. Então, é geração de emprego para gerar imposto, para a prefeitura ter um caixa melhor para tratar as pessoas que têm vulnerabilidade social. Enxugar a máquina. Enxugar a máquina, é importantíssimo, ter foco na aplicação. Agora, uma coisa que todos nós aqui somos bem alimentados, graças a Deus, fome é uma coisa que não espera. Eu já vi gente desmaiar porque ficou 3, 4 horas sem comer
e acabou passando mal. Nós temos a ideia, o PSDB tem o projeto do restaurante do Bom Prato, similar ao restaurante popular, num local estratégico, numa área que as pessoas tenham fácil acesso a pé, até porque quem geralmente faz o uso desse tipo de restaurante são pessoas que não têm dinheiro nem para comprar uma passagem, chegam a pé, chegam numa bicicleta velha. Então isso é uma questão de sobrevivência, de dignidade. A gente não pode politizar esse assunto, e matar a fome das pessoas é urgente. Quando a gente fala isso, tem gente que diz que a pessoa é comunista, que a pessoa é socialista. Fome não tem ideologia. Agora, as pessoas também não podem ser amarradas pelo estômago. Então você vai, entra, faz o uso, e a miséria das pessoas não pode ser explorada. É isso que o PSDB pensa. A Trabalho e Renda vai continuar sendo secretário, superintendente do seu governo, ou você vai extinguir, ou vai incorporar em outra secretaria? Maurício, hoje nós temos mais ou menos 48, 49 entre secretarias e superintendências. A Prefeitura de Campos não tem mais condição de ter essa quantidade de órgãos. Você vai acabar com a Trabalho e Renda? Não. Metade, um estudo que a gente fez até para funcionar e funcionar melhor, a gente vai ter que levar para metade disso. A gente não vai poder passar de 20 secretarias e empresas públicas. Mas você quer tanto uma qualificação, isso você acha que é bom acabar com a Trabalho e Renda? Ele não disse que vai acabar. Não vou acabar, a gente não ele falou disse em que acabar. Ele vai dizer que ele vai enxugar. Enxugar para onde? Ele, de repente, ele pode acabar uma superintendência aí que não faz nada, não tem motivo de existir, que serve de cabide de emprego, e manter a Trabalho e Renda para poder é isso manter. que eu perguntei, vai manter ou vai acabar? Como vai ficar? Maurício, trabalho e renda, a gente importante, acredita que ela pode ser incorporada à área de desenvolvimento socioeconômico. Então, é isso daí. Incorporação. Você une a equipe para ela ter, juntos somos mais fortes. É o que o Bolsonaro fez lá com a justiça. PSDB é PSDB. Não deu muito certo em algumas áreas, mas você acha que o Trabalho e Renda, quando você falou que o grande coisa você acabar com uma Trabalho e Renda, ou você não investir, você está indo contra a mão que você diz. O outro nome para trabalho e renda é desenvolvimento socioeconômico. Mas você botando lá, você não esvazia, você tirando e botando. A gente dá prioridade. A gente junta a equipe, dá mais força e dá mais foco. Com a outra secretária tirando, você acha que isso dá certo? Quando você une não era forças, melhor você botar mais dinheiro, mais qualificação, mais... Aí a gente vai ao contrário do que a cidade precisa. A gente precisa unir forças, juntar a equipe. Um exército unido, ele é mais forte. Ele acha, tirando a Trabalho e Renda e botando outra, é muito importante. Nosso tempo está se esgotando, já passamos de 1 hora aí, muita gente participando. 34 minutos. Quero A Fundação de agradecer. Infância vai continuar ou não? Vamos fazer o pinga-fogo aqui rapidinho. Eu já quero começar o pinga-fogo com escândalo. Calma aí. Cada um. Vamos só equilibrar. Cada um de nós vai fazer uma pergunta. Porque o tempo já passou e a gente sabe é muito que técnico. Eu gostei. O PSDB trabalha muito pelo preparo. A gente não pode usar uma cidade de cobaia, de laboratório para ver se dá certo ou dá errado. Então você quis dizer que o povo escolheu errado. A gente tem que estar preparado, para os tremendos desafios. Uma equipe boa, tem que ser isso na gestão pública como um todo. Vamos lá. Matheus Andrade, já está formulado o pinga-fogo? Quem começa? Você, vai lá. Beethoven, os escândalos nacional do PSDB. Merenda, Odebrecht, Lava Jato e muitos outros grandes problemas. Esses escândalos nacionais do PSDB podem atrapalhar a sua eleição em Campos pelo PSDB? E como está a aliança do PSDB em Campos? Com certeza não atrapalham nem um pouco, até porque cada um com seu cada qual. Eu tenho meu CPF
Eu respondo por mim, o PSDB de Campos responde pelo que faz aqui. Mas não é tudo ligado a uma rede E nacional? quem fez malfeitos que seja apurado devido ao processo legal e que pague se condenado. Então os escândalos Como não? atrapalham ou não? Pra Com concluir. certeza não. Com Próximo. certeza não. Nem um pouco. Salvador. Como vai ser, você está falando muito tecnicamente, mas como vai ser a política do PSDB, você com a Câmara? Você sabe perfeitamente que vamos ter 25 vereadores e você sabe perfeitamente que os vereadores, tudo vai pela Câmara. Como vai ser? Não vai aceitar Relação indicação, executivo e legislativo. Você não vai aceitar a indicação dos vereadores, PSDB é ótimo nem dos política, próprios né? vereadores do PSDB, não vai ter indicação. Maurício, o PSDB é uma grife política nacional e mundial muito respeitada pelo modelo PSDB. Em queda. Engano seu. Matheus. Cara, Manaus, Calma, dois, hoje não gente, que vai Matheus. tirar Vamos hoje, deixar esse assunto para Não, outro bate pinga-fogo é os dois. Senão a gente quebra a eu fui corrente. provocado, eu preciso de 5 segundos Não, para pode, responder. tá em casa. É que Matheus, para o seu conhecimento e para Eu quem vou ter está nos estresse, assistindo, cara. para o seu conhecimento e para quem está nos assistindo, o PSDB é o partido que mais tem prefeituras no Brasil e o PSDB sozinho governa 1/3 da população do Brasil, somando São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 3 estados que vão muito bem, obrigado, são governados pelo PSDB. Então, o PSDB, muito pelo contrário, não é um partido em queda, é um partido muito A forte. nível nacional está sim. A nível A nacional, nível pegou municipal. terceiro. Pegar fogo tá com você, colocado. não posso responder. Vamos lá. Qual a sua pergunta? É a segunda pergunta. Vamos falar, não, vamos Deixa falar assim. do executivo. Então, os vereadores do PSDB não vão indicar nenhum nome. Maurício. Quer saber das indicações? Maurício. Não, mas tem pertinência. Não te venceu, não. Ali, Maurício. você é da Câmara Municipal de Campos, você sabe perfeitamente. Deixa ele responder. Melhor do que ninguém, você sabe que as indicações são. Tem- que ninguém tem- governa Eu as indicações. aceito a provocação, sem Não, problema é. nenhum. A gente, Maurício, primeiro, tem que ter uma relação altiva com a Câmara. Ninguém governa sozinho. Por isso que eu estou- Todo mundo que tentou governar sozinho uma cidade, um estado ou um país, deu errado. Tem que haver uma parceria. Agora, a parceria e a coalizão não precisam significar promiscuidade, nem subserviência. Qual é o problema? Eu pergunto a vocês. Paulinho é vereador eleito por Morro do Coco. Paulinho me traz todas as demandas, sobretudo na área de saúde e transporte, e diz o seguinte: PSDB, governo do PSDB, nós temos esse médico aqui, que ele é especialista em saúde pública, extremamente competente. Prefeito PSDB, eu gostaria que o senhor indicasse esse médico competente, reconhecido por todos, para cuidar do posto de saúde Morro do Coco. Qual o problema? Isso daí. Nenhum. Na nossa visão, nenhum. Agora, o que você não pode fazer é o seguinte: prefeito PSDB, coloca esse médico aqui porque ele me apoiou na campanha, porque ele é bom de voto, porque é isso, por aquilo. Moeda de troca. Então, há 2 maneiras de se fazer política. A que a gente de vez em quando vê por aí, e a boa política. Na boa política cabe indicação sim de profissionais De vez em competentes. quando, de vez em sempre, a gente vê isso por aí. Acontece muito. Equilibrar, Salvador. Fala. Paulinho, agora é a sua Depois sou eu vez. que eu quero fazer uma Você pergunta. passa, escreve aí pra mim que eu Era faço. uma pergunta, Salvador. Porque senão quebra o... Salvador não sabe brincar. Não pode descer pro play. Ele vai fazer Vai, agora. fala. Então, senhor. Vamos nós, Beethoven. A minha pergunta é família Garotinho. Opa! Família Garotinho, ninguém, não é segredo pra ninguém. Menino, ele até se arruma. São pessoas às quais nós... Eu tenho 2 metros e 5, Ele até as se cadeiras são arrumou. pequenas para mim. Falou garotinho, ele deu uma São arrumada. pessoas às quais nós, aqui É o nesta mesa, temor? a maioria somos ligados, temos ligações. Eu fiz parte do governo da prefeita Rosinha com muito orgulho, Eu também né? tenho. E apoio a família Garotinho naquilo que há de melhor, do que foi feito de melhor para a população, com os erros e acertos, como todo governo tem, né?
Mas como que é? O que você pensa? Qual é a relação, né, que você tem com a família? Ou não tem relação? Porque ou é uma família que a gente ama ou odeia. Paulinho, pode parecer uma pergunta muito difícil, mas para mim é extremamente fácil para responder. Por quê? Porque isso é o que eu tento fazer diariamente na minha vida pessoal e política. Palavra, respeito. Exato. A gente precisa respeitar não só os nossos amigos, a quem a gente gosta, a gente ama, mas a todos. Até a quem a gente não conhece, não tem relação nenhuma, enfim. É um casal, o ex-governador Garotinho foi o prefeito mais jovem da história de Campos, que eu me lembro aqui, não sei se estou errado. O governador mais jovem do estado do Rio de Janeiro, aos 38 anos de idade. Eu respeito essa biografia. Ele chegou, ele teve um crescimento na política, saindo de uma cidade interior, indo para uma capital e conquistando 2 mandatos, ele e a esposa Rosinha, mandatos de governador. Então, o que eu posso dizer para vocês é que nós respeitamos as posições que foram ocupadas por esse casal de governadores. Amados por muitos, ele é muito polêmico, Sim. Uma pessoa extremamente polêmico, de vez em quando, ou de vez em sempre, ele, por conta dos posicionamentos muito fortes, ele se envolve em embates, mas eu assisto como todos os espectadores e tento aprender ali como é que funciona os bastidores da política. Ao contrário de você, Paulinho, eu nunca participei de nenhum governo da família Garotinho, mas não há problema nenhum de quem tenha participado, vejo isso com muito respeito também. Simples assim. Vladimir Garotinho. Vladimir, muito inteligente e astuto. Muito inteligente e astuto. Agora é minha vez, né? Te causa medo? Próximo. Oi? Primeira... Te causa temor? Não, de forma nenhuma. Quando a gente respeita alguém, a gente não tem medo. E Caio Viana? Um gentleman. Você aceitaria, se você não Eu for posso para o perguntar segundo agora? turno, Você você apoiaria Vladimir Garotinho? Eu acho que Vladimir. O PSDB já fez chapa. Ou com o Caio Viana, se der os dois. Isso com certeza eu não vou te responder. Porque Foi educado. se eu te disser que eu vou apoiar, que o PSDB vai apoiar, que eu penso em apoiar qualquer coisa do tipo, então é melhor que o PSDB não tenha nem candidatura própria. Não tem sentido do projeto do PSDB ir para a urna. Mas é importante Segundo turno, Maurício, ele é decidido por volta de 9 horas da noite, quando a apuração do primeiro turno termina. É assim que tem que ser feito. Porque senão a candidatura ela vira uma candidatura auxiliar de A ou de B. E isso não pode acontecer. O eleitor, ele tem que ir para a urna, o eleitor que vai votar no PT, que vai votar no PSL, que vai votar no PSDB, seja o partido que for, ele não pode ir para a urna enganado. Ele tem que ir para a urna sabendo o seguinte: o projeto que eu estou votando é esse. É o projeto do PSDB e do candidato do PSDB. Então, o que o PSDB hoje tem em mente é candidatura própria. Estive com o presidente Bruno Araújo em Brasília há poucos dias. Ele disse o seguinte: Beethoven, eu sou presidente do PSDB em Campos, eleito e reeleito. Ele disse o seguinte: Beethoven, leve essa energia do PSDB de Campos como presidente, motive a equipe, leve até a urna, até a eleição, até o 4 de outubro. Então, quando a candidatura do PSDB própria for homologada, eu sou pré-candidato a prefeito, temos uma nominata de 38 pré-candidatos e pretendemos levar, de acordo com a legislação eleitoral, homologação das candidaturas nas convenções, pretendemos levar o projeto do partido para a urna. Não, estamos... Final da noite do dia 4, Sim.
qualquer um pode ir para o segundo turno, essa eleição não está definida, não está decidida, e também o PSDB mantém pontes com todos os grupos políticos da cidade. O PSDB pode apoiar e pode ser apoiado também. Com certeza. Para os próximos embates, que nós traremos aqui outros pré-candidatos, você que está nos acompanhando, nós vamos responder aí. Nós buscaremos ter mais harmonia e espaço para que todos possam fazer as perguntas à mesa. Enfim, Beethoven, primeiramente, a minha pergunta eu nem vou mais perguntar, porque já se foi o tempo nosso. Quero te agradecer o carinho por você ter aceitado vir aqui. Foi uma honra. Eu que agradeço. Beethoven, muito obrigado. Muito obrigado. Muito eu escuto isso. Olha, fulano é meu amigo, mas tirando a política, isso não existe. Beethoven é meu amigo na política e fora da política. Eu gosto de me sentar com o Beethoven, a gente quantas vezes já debatemos assuntos, conversamos, fomos à madrugada falando. E política é isso, democracia é isso. Essa questão hoje muito latente no Brasil, esquerda e direita, eu acho que os extremos não os constroem, eles destroem. Nós devemos ter harmonia, ver o que deu certo com o que passou, corrigir os erros que também aconteceram e os acertos melhorarem cada vez mais. Eu espero que tudo que nós trouxemos para você aí que nos acompanha possa crescer vocês aí. Essa é uma mesa democrática e nós estaremos aqui na próxima sexta-feira firmando um compromisso que nós já estamos aqui há 3 anos combatendo um bom combate. Agradeço o carinho de todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Um abraço. Boa noite a todos.